Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Nunca pensei que me encontraria no escritório pouco iluminado de Alex Thompson, segurando um envelope cheio de segredos que ameaçavam destruir meu mundo. É engraçado como o mundano pode de repente se tornar sinistro. Alex me entregou o envelope com uma careta. Eu realmente peço desculpas, Sr. Harrison. É difícil entregar notícias como esta. Dentro, fotos e um DVD, evidências da traição de Sarah. Minha Sarah, que prometeu fidelidade, envolvida em uma mentira tão extensa que parecia um golpe físico. Eu ainda não tinha assistido ao DVD. Algo sobre ver tudo se desenrolar em movimento parecia final, irreversível. Mas eu precisava saber, não é? Até onde a faca tinha ido. Alguma pista de quanto tempo isso vem acontecendo? Minha voz estava firme, quase desconectada. Uma armadura necessária. Alex embaralhou papéis, seus olhos não encontrando os meus. Pelo menos 10 anos. Talvez 12. Sua voz era plana, factual. 10 anos. Uma década de mentiras. Sarah estava com seu chefe, Ethan Parker, desde que Emma era um bebê. Desde aquelas noites em que embalava nossa filha para dormir, acreditando na santidade de nosso lar, de nosso casamento. A ironia era uma picada cruel. Uma parte de mim, a parte que ainda amava a mulher que eu casei, queria encontrar uma desculpa para ela. Foi o que me levou a exigir testes de DNA para as crianças, e se elas não fossem minhas? E os testes de DST? Meu Deus, o pensamento do que ela poderia ter me exposto me fez revirar o estômago. Alex notou meu silêncio e acrescentou: Lita esteve envolvido com várias mulheres casadas. Não apenas Sarah. Sua tentativa de conforto, talvez. Mal colocada. Eu bufei. Um som amargo. Houve algo em nossa casa? Qualquer encontro. Eu precisava saber se minha casa também estava contaminada. Eles nunca fizeram nada em sua casa. Você pediu por câmeras e microfones quando me contratou. Seu quarto está limpo. Alex me assegurou. Obrigado por isso, pelo menos. Um conforto frio, mas eu aceitaria. O trajeto para casa foi um borrão de luzes vermelhas e o eco de minha própria respiração áspera. A casa estava escura quando cheguei, o silêncio um contraste gritante com o caos em minha mente. Sarah estava em um jantar de negócios. Ou assim ela disse. Quem sabia mais? Eu sentei na sala de estar escura. O DVD não assistido queimando um buraco na mesa de centro. Minha mente corria. Isso não era apenas sobre traição, era sobre os anos roubados de mim, de nós. De nossos filhos. A vingança era o que eu queria? Parecia uma palavra pequena para a escala da traição. Não vingança. Justiça. Ethan pagaria por perturbar minha família, por roubar a lealdade de minha esposa. E Sarah, e eu a confrontaria. Exigiria a verdade. Talvez vê-la desmoronar sob o peso de sua própria mentira trouxesse algum consolo. Mas primeiro, o advogado. Natalie Simons foi altamente recomendada. Especialmente boa com trapaceiros, disse Alex. Eu a ligaria pela manhã. Primeiro as vias legais, depois o acerto de contas pessoal. Eu fiquei sozinho no escuro até que as luzes da rua se acenderam. O DVD permaneceu não assistido, mas não esquecido. Um passo decisivo, para outro dia. Esta noite, eu planejei. Esta noite, eu fervi de raiva. Amanhã, as consequências. É algo frio, estar sentado na escuridão, esperando a pessoa que você ama chegar em casa para confrontá-la com sua própria traição. Foi o que fiz, sentado lá, o relógio batendo mais alto do que meu coração, cada tic-tac sendo um lembrete de um ano roubado. Ela entrou às 21h43. Seu sorriso congelou quando me viu na sala de estar, sem luzes acesas, exceto pelo leve brilho da luz da rua filtrando pelas persianas. Michael? O que você está fazendo sentado aqui na escuridão? Está tudo bem. Sente-se, Sarah. Minha voz estava plana, mais fria do que eu pretendia. Não, exatamente tão fria quanto eu pretendia. Ela hesitou, uma ruga franzindo sua testa. Mas ela sentou. Emma está bem?
Sua voz estava cheia de preocupação genuína, sempre a mãe em primeiro lugar. Doeu, vendo como a máscara da mãe carinhosa se encaixava facilmente. Emma está bem. Isso não é sobre ela. Eu parei, deixando o silêncio se estender. O silêncio deixa as pessoas nervosas, as faz preenchê-lo com o que está em suas cabeças. Sarah não era exceção. Então, o que és? Por quê, Sarah? Eu a interrompi, as fotos de Alex espalhadas na mesa de centro na minha frente. O lampejo de medo em seus olhos me disse que ela sabia exatamente do que se tratava agora. Michael, 10 anos. Sarah. Talvez 12. Eu levantei, agora caminhando. Cada passo era um ano, uma mentira, uma traição. Com Ethan Parker. Como você pôde? Ela estava chorando agora, as lágrimas vindo facilmente e rápido. Eu ia te contar. Quando? No nosso 50º aniversário? Ou você estava esperando eu morrer de alguma doença que ele te deu para me passar? A aspereza em minha voz me chocou até mesmo. Mas eu não podia parar. Ainda não. Não foi assim. Começou apenas, e eu não sei. Foi um erro. Um erro? Por 12 anos? Isso não é um erro, Sarah. Isso é uma escolha. Você o escolheu, todos os dias. Minha voz quebrou, a última palavra quase um sussurro. Nós nunca quisemos te machucar. Sua própria voz era um soluço, as palavras patéticas, até mesmo para seus ouvidos, eu acho. Você nunca quis que eu descobrisse. Eu bati minha mão na mesa, fotos voando para o chão, uma queda visual de nossa vida. Você interpretou tão bem a esposa e mãe amorosa. Michael, por favor, deixe-me explicar, chega de mentiras. Eu gritei, então abaixei minha voz, uma fúria silenciosa agora. Eu falei com uma advogada hoje. Natalie Simons. Seus olhos se arregalaram, o nome reconhecido. Você vai se divorciar de mim? Estou pensando nisso, eu disse. Mas primeiro, eu quero a verdade. Toda ela. Se houver alguma chance de, e qualquer coisa, eu preciso da verdade. As próximas horas foram um borrão de confissões, suas palavras pintando imagens de mentiras, encontros secretos, momentos roubados. Tudo enquanto eu trabalhava até tarde, ou em casa com Emma. Cada confissão torcia a faca mais fundo. Mas eu precisava ouvir. Não apenas para o possível caso judicial, mas para mim. Para entender até onde tínhamos caído. Até onde ela tinha caído. E Ethan? Oh, ele também pagaria. Eu garantiria disso. As engrenagens já estavam em movimento. Alex não era apenas bom em descobrir a verdade. Ele sabia como fazer os culpados pagarem. Vingança, redenção, chame do que quiser. Eu iria conseguir justiça por aqueles anos roubados. E isso começou esta noite, com a verdade. Entrar no escritório de Natalie Simons foi como entrar em um ringue. O ar estava carregado com um cheiro de couro e determinação. Eu estava ali para lutar, para recuperar um semblante da vida que me foi roubada. Natalie era perspicaz, seus olhos como os de falcões, captando cada lampejo de emoção no meu rosto. Você entende a gravidade do que está prestes a fazer, Sr. Harrison? Sua voz era firme, seu olhar inabalável. Entendo. Minha resposta foi sucinta, minha mandíbula firme. Eu não estava ali apenas para um divórcio, eu estava ali para desmantelar tudo o que ela dava por certo. Natalie espalhou os documentos que eu trouxera sobre sua mesa, fotos, e-mails, uma linha do tempo de decepções. Isso é substancial. Você está vislumbrando um resultado favorável, mas será sujo. Você está preparado para isso? Eu assenti, sentindo o peso de cada noite sem dormir alimentando minha determinação. Eu quero a guarda completa da Emma. E quero que Ethan pague. Ela recostou, considerando. A guarda pode ser defendida fortemente em seu favor, especialmente com sua evidência das indiscrições dela. Quanto a Ethan, podemos processá-lo por alienação de afeto, talvez até mesmo por angústia emocional. Ótimo. A palavra foi uma bala, disparada de uma arma carregada com anos de traição. O primeiro encontro com Sarah e seu advogado foi como um jogo de xadrez. Seu advogado, um homem de cabelo lustroso com um terno apertado demais, tentou suavizar seu caminho através dos procedimentos.
Minha cliente está profundamente arrependida e disposta a discutir os termos da reconciliação. Eu quase ri. Arrependida? Agora. Diga à sua cliente que não há mais nada para reconciliar. Eu cortei, minha voz fria o suficiente para gelar o vidro da sala de conferências. Nathalie me lançou um olhar, um leve aceno reconhecendo minha jogada. Sarah estava sentada em frente a mim, seu rosto pálido, suas mãos tremendo levemente. Quando nossos olhos se encontraram, a dor nos olhos dela era palpável. Mas também era o meu desprezo. Isso não é apenas sobre o que você fez, Sarah. É sobre o que você continuou a fazer por mais de uma década. Seu advogado pigarreou. Estamos preparados para oferecer um acordo generoso e guarda compartilhadas não. Minha interrupção foi brusca, um golpe certeiro. Eu quero a guarda completa. Ela pode ter visitas supervisionadas até que eu decida de outra forma. Sarah gaspou. Seu advogado colocou uma mão em seu braço, um gesto pequeno e condescendente. Michael, por favor, pense na Emma. Eu pensava na Emma. Todas as noites. Como eu poderia explicar para minha filha que sua mãe havia despedaçado nossa família por um caso que se transformou em um caso que durou mais do que alguns casamentos? Nos vemos no tribunal. A voz de Nathalie era suave, profissional. Enquanto saíamos, seu sussurro era quase conspiratório. Nós os faremos pagar caro, Michael. Cada conversa com Nathalie era um passo em um plano meticulosamente elaborado em torno da minha necessidade de retribuição. Cada documento legal assinado era um selo no meu compromisso com esse caminho. Mas as noites eram as mais difíceis. Deitado na cama, revivendo cada revelação, o som da voz de Sarah confessando seus pecados, se isso me consumia. Eu encontrava consolo em planejar, em imaginar a expressão no rosto de Ethan quando fosse intimado. No tribunal, o estalo agudo da maleta de Nathalie era como música, um prelúdio para a batalha. Isso não era apenas um divórcio. Era uma declaração de guerra. E eu estava pronto para queimar tudo até o chão para conseguir justiça pela vida que eles haviam me roubado. Há algo sobre se preparar para enfrentar a pessoa que o traiu que aguça todos os sentidos. Enquanto eu estava sentado em frente a Sarah na mesa de mediação, a sala austera e estéril, parecia como se estivesse pisando em um campo de batalha, armado apenas com a verdade e um desejo frio por justiça. Tenho pensado muito em tudo, Sarah começou, sua voz tremendo ligeiramente. Era a primeira vez que estávamos falando sem advogados nos flanqueando. Sobre nós. Não há mais só nós, Sarah. Não existe há muito tempo. Minha voz era firme, desprovida do calor que uma vez tive por ela. Ela recuou, como se as palavras fossem golpes físicos. Michael, sei que cometi erros imperdoáveis. Mas estou pedindo para você pensar em Emma. Ela precisa de nós dois. Emma precisa de estabilidade e honestidade, duas coisas que você pode ter dificuldade em fornecer, retruquei asperamente. Cada palavra foi medida, calculada para cortar. Ela precisa ser protegida desse e caos que você criou. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. Sou a mãe dela, Michael. Isso não conta para nada? Costumava contar para tudo, respondi friamente. Até você decidir jogar tudo fora. Nós dois ficamos em silêncio, o ar denso de tensão. Minha mente corria, não apenas com raiva, mas com uma frieza estratégica que se instalou sobre mim desde que descobri o caso. Cada decisão agora era um lance em um jogo de xadrez. Finalmente, Sarah quebrou o silêncio. O que você quer, Michael? O que vai levar para resolver isso? Eu me inclinei para a frente, meu olhar fixo no dela. Guarda total. Você pode ter visitas supervisionadas até eu ter certeza de que você está estável o suficiente para mais. E eu quero Ethan fora da sua vida, para sempre. Sua boca se abriu ligeiramente, chocada. Você não pode ditar com quem eu se eu posso e vou, interrompi, meu tom final. Se isso for para o tribunal, eu farei questão de que todos saibam o tipo de decepção do qual você é capaz. Pense no que isso fará com sua reputação, com seu futuro. A ameaça pairava entre nós, pesada e ameaçadora. Sarah olhou para baixo, derrotada, suas mãos tremendo enquanto ela considerava as ramificações. E se eu concordar? O que acontece então? Você começa a reconstruir sua vida, Sarah. Sem mim. E talvez, apenas talvez,
Você se torne o tipo de pessoa em quem Emma pode se espelhar novamente. Foi duro, talvez até cruel, mas necessário. Eu concordarei com seus termos, murmurou ela, sua voz mal audível sobre o silêncio ensurdecedor. Ótimo. A palavra única foi como um martelo batendo, selando seu destino junto com o meu. Enquanto eu me levantava para sair, uma parte de mim queria olhar para trás, para ver se havia algum vestígio da mulher que eu amava. Mas eu não fiz isso. Eu não podia. Aquela parte da minha vida tinha acabado. Eu saí com uma mistura de alívio e uma vitória vazia. Ganhar essa batalha poderia proteger Emma, poderia me dar paz, mas a que custo? De retribuição. Sarah, e eu sabia que não havia verdadeiros vencedores aqui. Apenas sobreviventes. O tribunal era frio, estéril, quase cirúrgico. Cada passo que dei por aqueles corredores ecoantes parecia uma marcha em direção a um campo de batalha onde as armas eram documentos legais e as baixas eram os restos de um casamento em que eu já acreditara. Nathalie caminhava ao meu lado, seus saltos batendo como um metrônomo ajustado ao ritmo do confronto iminente. Eu revisei a contra-oferta deles, sussurrou ela, sua voz uma lâmina cortando o silêncio. Eles estão desesperados, tentando pressionar pela guarda compartilhada agora. Eles sabem que estão em terreno instável. Eu assenti, mal registrando a ansiedade que zumbia pelo corredor como eletricidade. Nós mantemos o plano. Guarda total. Nada menos. Quando entramos na sala do tribunal, Sarah já estava lá, sua postura rígida, cada linha de seu corpo gritando desafio. Mas seus olhos, esses contavam uma história diferente. Medo. Foi a primeira vez que vi medo ali, e algo sombrio se agitou dentro de mim. Talvez satisfação. Talvez piedade. Eu não estava mais certo. O juiz entrou e as formalidades começaram, uma dança de legalidades que parecia tanto tediosa quanto tensa. Quando chegou minha vez de falar, a sala ficou estranhamente silenciosa, o tipo de silêncio que amplifica cada palavra. Meritíssimo, a pessoa com quem me casei, a pessoa em quem confiava minha vida, a vida de nossa filha, repetidamente e sistematicamente destruiu essa confiança, comecei, minha voz firme, não traindo nenhuma das tempestades dentro de mim. Isso não é apenas sobre um caso. É sobre o que o caso diz sobre o julgamento dela, as prioridades dela. Emma precisa de mais do que amor. Ela precisa de proteção. Ela precisa de consistência. O advogado de Sarah se levantou, sua voz oleosa com falsa sinceridade. O Sr. Harrison está compreensivelmente magoado. Mas cortar o vínculo de uma criança com a mãe com base nessa e magoa é tanto irracional quanto punitivo. Não é punitivo querer o melhor para minha filha, retorqui, meu tom afiado como um escalpelo. É paternal. Conforme os procedimentos se arrastavam, Nathalie desdobrava a vida de Sarah como um mapa, mostrando todas as rotas ocultas que nos levaram até aqui. E-mails para Ethan que não eram apenas íntimos, mas estavam planejando um futuro. Recibos de presentes. Reservas de hotel. Cada item exibido no projetor era outro prego. E então veio a bomba, aquela que Nathalie havia guardado até o momento certo. Um depoimento em vídeo da ex-assistente de Ethan, uma jovem sem nada a perder e uma história para contar. Seu testemunho de arranjar reuniões, de ouvir conversas, era condenador. Eu pensei que eles estavam se separando, disse a assistente na fita, sua voz hesitante. Quero dizer, a senhora Harrison e seu marido. Por como ela falava sobre ele. Como se ele já tivesse ido. O tribunal ficou tão silencioso depois que o vídeo foi exibido que era possível ouvir o leve zumbido das luzes fluorescentes. O rosto de Sarah ficou pálido, seu advogado rabiscando notas com uma energia frenética que dizia muito. Quando acabou, o juiz não decidiu imediatamente. Ele queria tempo para considerar as evidências, ele disse. Mas ao sair de lá, mesmo sem a decisão final do martelo, senti uma vitória vazia. Sarah evitou meu olhar, mas eu consegui vislumbrá-la enquanto saía. Havia algo despedaçado ali, algo irreparavelmente quebrado. No carro, Nathalie não comemorou. Ela apenas dirigiu, a cidade passando em um borrão de luz e sombra. Você fez o que precisava fazer, ela disse finalmente, uma afirmação, não uma pergunta. Sim, respondi, observando a paisagem familiar,
mas ainda assim alienígena da minha vida passando. Eu fiz. E enquanto eu estava sentado ali, o peso do dia pressionando, percebi que nenhuma vitória legal poderia desfazer o passado, poderia restaurar o que foi perdido. Emma estaria segura, sim. Mas o custo, o puro pedágio que isso cobrou de todos nós, era algo que eu não tinha contabilizado completamente. Algo que nenhum tribunal poderia quantificar. O veredicto veio numa terça-feira. Guarda total. As palavras foram tanto uma libertação quanto uma corrente pesada ao redor do meu pescoço, a responsabilidade apertando o seu aperto. Enquanto eu estava sozinho na minha sala de estar naquela noite, o silêncio não era paz, mas uma questão iminente de e agora. Emma estava lá em cima, dormindo. Eu a observei por horas naquela noite, sua pequena forma um lembrete contundente das apostas. A vida dela estava em minhas mãos, inegavelmente agora. Eu lutei por isso, conquistei isso, mas a vitória tinha gosto de cinzas. Você fez a coisa certa, papai, imaginei dizendo a ela um dia. Ela concordaria? Eu não tinha certeza. Não tinha certeza de mais nada. Os dias que se seguiram foram preenchidos com rotinas, tentativas de normalidade que pareciam atuar em uma peça mal escrita. Eu preparava o café da manhã, fazia lanches, levava Emma para a escola. Sorria, acenava, repetia. Cada sorriso parecia mais forçado, cada aceno mais mecânico. Então vieram os finais de semana. Apenas Emma e eu. Eu tentei preenchê-los com risos, com passeios ao parque, filmes, qualquer coisa para fazê-la sorrir genuinamente. Ela sorria, mas havia momentos tranquilos onde o olhar dela vagava e a mente dela se perdia em lugares que eu não conseguia seguir. Para a mãe dela. Provavelmente. Sarah tinha direitos de visita, supervisionados, a cada 2 sábados. A primeira vez que a vi após o veredicto, em um espaço neutro, um centro comunitário local, a presença dela foi um choque frio. Emma correu até ela, sem hesitação. O abraço delas me dilacerou, alegria e dor entrelaçadas tão apertadas que eu mal conseguia respirar por um momento. Como você está, Michael? A voz de Sarah era cautelosa, pequena. Administrando, respondi, a palavra sendo um escudo contra mais indagações. Ela assentiu, os olhos cintilando com algo como compreensão, ou talvez resignação. Éramos como 2 diplomatas de países em guerra, educados mais distantes. Conforme as semanas se transformavam em meses, observei Emma se adaptar. Dizem que as crianças são resilientes. Mas é mais do que isso. Elas têm uma maneira de aceitar o mundo que os adultos lutam contra. Ela aceitou essa nova vida, de alguma forma encontrando espaço para continuar amando tanto a mãe quanto a mim, apesar do abismo que dividiu o mundo dela em 2. Uma tarde, enquanto a observava colorir a mesa da cozinha, a testa franzida em concentração, percebi que isso não era apenas sobre a guarda ou vencer. Era sobre ela, sobre garantir que essas cicatrizes não a definissem. Papai, você sente falta da mamãe? Ela perguntou um dia, do nada, o giz de cera pausando no ar. A pergunta doeu, inesperada. Às vezes, admiti, a honestidade vencendo o orgulho. Eu também, ela disse, e voltou a colorir. Foi uma troca simples, mas algo mudou em mim. Minhas batalhas, minhas vitórias, o que elas significavam para ela? Apenas sombras que moldaram a nova normalidade dela. As batalhas legais desapareceram na rotina, as visitas de Sarah se tornaram menos tensas, e a vida encontrou um ritmo. Comecei a ver um conselheiro, desvendando as camadas de raiva e traição, tentando encontrar um caminho de volta para algo como paz. E através de tudo isso, havia Emma. Assistindo ela crescer, vendo ela navegar seu mundo mudado com uma bravura que me humilhava, comecei a entender que meu verdadeiro trabalho não era apenas protegê-la, mas mostrar a ela como curar, como perdoar. Porque no final, isso não era apenas sobre finais. Era sobre recomeços, bagunçados, dolorosos, mas reais. Era sobre construir algo novo a partir das ruínas, não apenas para mim, mas para ela. Para nós. Então, seguimos em frente, um pouco mais fortes a cada dia, um pouco mais inteiros. Ou pelo menos, tão inteiros quanto pudemos gerenciar.